Otimismo e até um pouco de alívio marcaram a despedida dos líderes mundiais da Cimeira pelo Clima das Nações Unidas. Após 2 dias de discursos e debates em Glasgow, na Escócia, mais de uma centena de líderes políticos estabeleceram compromissos importantes para tentarem travar o aquecimento global até 2050, nomeadamente com a proteção das florestas e na redução das emissões poluentes. Promessas também ratificadas, por exemplo, pelo Brasil, apesar do ceticismo em torno da palavra de Jair Bolsonaro. Embora estivesse na Europa, o presidente brasileiro optou pela ausência nesta COP26, enviando apenas um vídeo onde garantia ser parte da solução. Também à distância, o ministro do Ambiente do Brasil prometeu ainda cortar para metade as emissões poluentes até 2030, mais do que é pedido na proposta dos Estados Unidos e União Europeia, também aprovada nesta cimeira. Investir em tecnologias de baixo impacto carbónico é outro dos compromissos anunciados. A questão agora é se estes compromissos serão cumpridos. O anfitrião desta COP, Boris Johnson, passa agora a responsabilidade aos negociadores de cada delegação. Devemos ter o cuidado de nos precavermos contra a falsa esperança e não pensar de todo que o trabalho está feito, porque não está. Ainda há muito por fazer. A minha mensagem para os negociadores é muito simples. Os líderes mundiais podem estar de saída, mas posso garantir-vos que os olhos do mundo, os olhos das populações por todo o mundo e os olhos do governo britânico e de todos os outros governos que se preocupam estão sobre os nossos negociadores. Os 2 dias de Cimeira de Líderes estão fechados nesta COP. Seguem-se as reuniões entre as várias delegações e negociadores. A Conferência das Partes das Nações Unidas para tratar dos problemas do clima vai continuar em Glasgow até 12 de novembro e à porta vão também continuar os protestos ecologistas. Greta Thunberg já antecipou o fracasso desta COP. Cabe aos governos provar que a sueca está errada, em nome do planeta. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée, maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração do 32º domingo do Tempo Comum. Dominum
e potestates, tibi cherubim et seraphim, incessamini voce proclamant, Sanctus, Sanctus. Segurança, felicidade, eu encontro no Senhor. A Ele, a minha rocha, meu Deus e meu libertador. Bendito o homem que confia no Senhor, como a planta junto às águas, lança à terra sua raiz. E vem o sol, o vento, a chuva, seu vedor, permanece vivo e firme, pois é Deus que o faz feliz. Segurança, felicidade, eu encontro no Senhor. A Ele, a minha rocha, meu Deus e meu libertador. Agora eu sei que me sustenta a tua mão e me guia a providência por caminhos só de luz. Longe de ti não sei viver, tudo é ilusão, só a ti busco refúgio, és o Pai que me conduz. Segurança, felicidade, eu encontro no Senhor. É Ele, a minha rocha, meu Deus e meu libertador. Então, irmãos e irmãs, boa tarde para todos, bem-vindos a esta celebração da Eucaristia. Então, vamos hoje, nessa missa da televisão, oferecer essa celebração na intenção dos falecidos pais, familiares falecidos e almas no purgatório perdido de Berta Tavares. Vamos agora iniciar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor. Vamos nesse momento inicial da missa. Fazemos o ato penitencial, reconhecendo todos somos pecadores, invocando com confiança a misericórdia de Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Grande culpa. Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos,
nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sépara. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, traz-me uma bilha de água para beber. Quando ela ia buscar a água, Elias chamou-a e disse: por favor, traz-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como está vivo o Senhor teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar 2 cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte. Elias disse-lhe: não temas, volta e faz como disseste, mas primeiro coze um pãozinho e traz-mo aqui. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe mandara, e comeram ele, ela e seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Oh, minha alma louva ao Senhor, oh, minha alma louva ao Senhor, oh, minha alma louva ao Senhor, oh, minha alma louva ao Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Oh, minha alma louva ao Senhor, oh, minha alma louva ao Senhor. O Senhor ilumina os olhos do cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Oh, minha alma louva ao Senhor,
Oh, minha alma, louva o Senhor. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva e entrava o caminho aos pecadores. Oh, minha alma, louva o Senhor. Oh, minha alma, louva o Senhor. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações. Oh, minha alma, louva o Senhor. Oh, minha alma, louva o Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próximo céu, para se apresentar agora na presença de Deus a nosso favor. E não entrou para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra cada ano no santuário com sangue alheio. Nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas ele manifestou-se uma só vez, na plenitude dos tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como está determinado que os homens morram uma só vez, e a seguir haja o julgamento, assim também Cristo, depois de se ter oferecido uma só vez, para tomar sobre si os pecadores da multidão, aparecerá a segunda vez sem a aparência do pecado, para dar a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro a observar como a multidão deitava dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, um quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Então, hoje Jesus está no templo, observando como
os judeus, os religiosos, fazem as suas ofertas dentro do templo, fazem as suas doações, e Jesus observa uma viúva que ali na verdade deu o seu melhor. Na verdade ela deu com sacrifício, porque ela acabou dando tudo o que tinha, ou que ela recebera, talvez do trabalho, talvez do seu ofício. Jesus, na verdade, ele avalia como as pessoas fazem doação. Jesus sempre avaliou isso, na verdade. Então, podemos dizer que Jesus avalia como nós doamos ou como nós damos as coisas. Ele foi ao templo de maneira intencional. A gente sabe que Jesus foi ao templo, sempre frequentou o templo por várias ocasiões. Numa dessas visitas, Jesus chamou os vendilhões do templo, né, como ladrões do templo, covil de ladrões. Como ousa vocês assaltarem aqui dentro da casa, né, dentro do templo? Ali em Marcos 11, que é um pouco antes dessa passagem da viúva, em que Jesus está no templo, foi também na mesma ocasião em que Jesus expulsou do templo os vendilhões, aqueles cambistas que vendiam as coisas lá dentro do templo. E aqui ele faz um elogio para a viúva. Né? Se a gente observar bem, nós temos por um lado a ganância daqueles cambistas dentro do templo, logo em Marcos capítulo 11, mas aqui nós temos um elogio da generosidade da viúva, que dá sacrificadamente. Ela deu ali tudo, como diz Jesus, ela deu tudo que ela possuía. Tem uma história que aponta para Jesus, porque na verdade Jesus também dá tudo por nós. Jesus deu tudo, inclusive deu até a própria vida, né? Não deu alguma coisa, ele deu a própria vida. A história da viúva aponta para ele. Certamente é isso que está na visão de Cristo, porque ele sabe por que motivo ele veio ao mundo. Então ele veio fazer um sacrifício. A viúva faz um sacrifício dentro do templo, que não me parece muito fácil de ser feito. E é por isso que ele elogia a viúva. Mas ele ataca os religiosos que estão lá dentro do templo, os cambistas que trabalham para o sumo sacerdote, chamando eles de ladrões, né, dentro do templo. É importante ver a quem Jesus critica e a quem Jesus elogia. Claro que a gente precisa ver isso. Né? A quem Jesus diz palavras boas, agradáveis, e a quem Jesus dirigiu palavras duras. É bom a gente perceber isso, porque aí a gente avalia como é que Deus está vendo as coisas, né? Como é que Deus olha, como é que Deus observa as coisas, né? Então, é claro que a viúva dentro do templo, como uma religiosa, né, uma pessoa ali, frequentadora do templo, dá a sua oferta dentro do templo, um templo que de certa maneira explora as pessoas ali. A gente sabe que tinha uma exploração ali dentro, né? E Jesus ainda ataca duramente, né, os religiosos que devoram as casas das viúvas a pretexto de oração. E na verdade muitos deles ali, daqueles fariseus, para levar uma vida bem regalada, né? Uma vida assim bem luxuosa para os padrões do templo, para falar a verdade, né? O templo não ajudava tanto os pobres assim, né? Por isso, certamente sofreu o ataque e a crítica de Jesus como um covil de ladrões. O foco de Jesus não são os rituais. O foco de Jesus são as pessoas. Esse é o foco de Jesus. Veja como Jesus dentro do templo não está preocupado ali com os rituais que eles estão realizando, mas ele está observando o comportamento, ele está observando a atitude. Isso é importante. A gente às vezes se fixa nos rituais, mas a gente nunca sabe as atitudes que estão movendo as pessoas. Então Jesus ele observa claramente que atitudes movem as pessoas. Isso é importante. 1 Timóteo capítulo 5, Paulo fala assim: se algum fiel tem viúvas sob os seus cuidados, que lhes dê assistência de modo que a igreja não fique sobrecarregada e assim possa assistir às verdadeiras viúvas. Então, assistência às viúvas. Nota que é uma pobre viúva dentro do templo que deu uma oferta, sendo que ela mesma era uma pessoa necessitada. Porque naquele tempo, quando uma mulher ficava viúva e não tinha quem a ajudasse, ela não tinha um sistema para ajudá-la. O sistema do governo do Império Romano ia ajudar alguém. Não tinha sistema de segurança, de saúde para ajudar as pessoas.
sistema social para ajudar as pessoas, não existia isso. A sinagoga ainda fazia alguma coisa pelas viúvas, eles tinham aqueles alimentos, aquelas coisas, cestas, eles tinham algumas provisões que eles davam para essas pessoas assim. As viúvas que já não tinham marido, às vezes não tinham nem filhos, para trabalhar, para ajudá-las então. Eram pessoas vulneráveis, né? Pessoas vulneráveis. Tiago capítulo 1. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A corrupção do mundo que Jesus ataca, porque dentro do templo tinha uma corrupção, os vendilhões dentro do templo, né? Até dentro do templo nós temos a corrupção, né? A corrupção do mundo, mas a corrupção entra. A corrupção ela também pode perpassar as paredes, né? E entrar no santuário. Agora, a viúva ela nos dá uma lição no sentido de dar sacrificalmente, dar com sacrifício. Né? Muitas daquelas pessoas que estavam depositando grandes quantias, que Jesus observou, eles não estão dando sacrificadamente. Tá? Não estão dando sacrificadamente. Por exemplo, se entra uma pessoa numa igreja qualquer aí, muito rica, e coloca lá um cheque de $500 mil, uma doação especialíssima para a igreja numa festa. Mas vamos supor que essa pessoa seja muito rica, né? Tem aí alguns milhões de dólares guardados na sua conta, tem algumas empresas que rendem aí milhões de dólares por ano. $500 mil para ele ali é um troquinho, é um trocadinho, né? Não tem sacrifício naquilo ali, tá? Não tem sacrifício. Agora, aqui, não, ela está dando sacrificadamente. Então, de certa maneira, é um convite à generosidade. Então, Jesus, ele observa isso. Como que as pessoas são, que atitude move as pessoas. Jesus, ele vê como as pessoas fazem, né, a sua doação. Ele observou isso várias vezes. Ele sentou-se diante do cofre das esmolas. Então, era intencional aquilo, tá? É de propósito, né? Para observar, né? Para observar. E certamente ele queria dar uma lição para os seus discípulos também, não é? Muitas das moedas que as pessoas colocavam lá faziam muito barulho, né? Que eram as caixas metálicas, né? Então jogava aquela quantidade de dinheiro, fazia um barulho danado, né? Então muita gente gostava de chamar a atenção com barulho, né? Caindo ali, tantas moedas. Está dando muita doação para o templo, né? Pois, os ricos davam da sua abundância, a viúva dá da sua pobreza. São coisas completamente diferentes, sabe? Completamente diferentes. A viúva deu tudo o que tinha, como de Jesus. Então, isso Jesus está avaliando. Jesus está avaliando. Ou seja, ele avalia a oferta, ele avaliou o dom. Versículo 43. Essa pobre viúva deu mais do que todos os outros. Então, aos olhos de Deus, talvez lá para o templo, aos olhos lá dos sacerdotes do templo, é claro que aqueles que deram ofertas gúrradas são mais valorizados, né? Coitada da viúva, deu umas moedinhas que talvez lá para os religiosos não significava nada, para eles, né? Mas para Jesus significou muita coisa. Porque a questão para Jesus é a generosidade e o sacrifício que se faz. Quanto isso custa para a pessoa. Os ricos dão da sua abundância e não estão se sacrificando. Está dando do que está sobrando. Né? E alguns até se regalam para aparecer um pouco lá. Porque tinha aqueles que gostavam de aparecer. Com certeza. Né? Agora, a atitude com que damos muda tudo. Então, a atitude, a forma como nós damos muda tudo. Então, a atitude e a forma como nós damos é mais importante do que a quantia que damos. Mais importante. E Deus não gosta de show, ficar aparecendo, essa coisa. Né? Não saiba a tua mão direito o que faz a tua mão esquerda. Então, Jesus já dizia isso, não é para aparecer. Não é para aparecer. Então, não é a porção, mas é a proporção que importa. Para Deus. A proporção é mais importante do que a porção. A porção é a quantidade. A proporção é aquilo que me custa, né? Para eu fazer um determinado gesto ou um sacrifício, não é? Então, o valor da oferta é determinado por quanto custa ao doador. Isso sim, é o sacrifício que importa, não é?
Se uma pessoa, claro, tem uma família que ela tem muitas necessidades, ela não vai dar tudo o que tem, porque vai faltar para a família dela. Mas a gente observa que a viúva, ela deu tudo o que tinha. E talvez ela tinha ajuda na própria sinagoga para pegar alguma coisa lá, enfim, para o alimento, para as coisas que ela precisava para a sua subsistência. Mas o mais importante é que ela tinha alguma coisinha, né, nas suas mãos, umas moedas, que talvez com algum trabalho que ela fez, mas ela acabou doando tudo, né? Doando tudo. Mas ela era uma pessoa necessitada. Porque a gente sabe que as viúvas eram pessoas necessitadas, não é? Então, para dentro do padrão humano, a oferta da viúva não é nada, mas para o padrão divino, ela deu mais do que todos. É isso que é importante e Jesus está mostrando aqui. Claro que Deus não quer o dinheiro pelo dinheiro, Deus diretamente não precisa do dinheiro. Deus não quer o dinheiro, Deus quer a vida das pessoas, ou o coração, ou a alma das pessoas. O que Deus quer é isso. Se aquilo foi uma extensão, a maneira como ela deu, significa uma extensão do sacrifício que ela faz, da vida dela, ou do pouco trabalho que ela ganhou um pouquinho de dinheiro, aquilo é uma extensão do sacrifício, ela está dando algo que custou para ela. E é isso que Deus quer a nossa vida. Ok? Deus não quer só o material. Deus não precisa do material, que a gente não precisa de nada disso. Mas há pessoas que precisam através de nós. Então a gente tem que pensar nisso. A viúva, ela é um modelo de uma pessoa que doa, ela é uma doadora. E ela inspira, claro. A doação generosa inspira outras pessoas a serem generosos. Nós vivemos num mundo bastante acumulativo de riqueza. Não vamos discutir o mérito, né, de quem ficou rico, quem é pobre, isso não importa. Mas enfim, nós vivemos num mundo de acumulação, né, de poder, de concentração de riqueza. Nós estamos vendo o mundo, como é que é, né? Então Deus, ele usa o que nós damos, mesmo o pouco que nós damos, para abençoar outras pessoas. Lembra que no meio da multidão, quando Jesus multiplicou o pão para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não foi uma criança que apareceu com os pãezinhos, os peixinhos. A criança apareceu com aquilo lá que era o lanche da criancinha, né? E o discípulo falou: mestre, tem uma criança aqui com 5 pães, 2 peixes, mas o que é isso para uma multidão de milhares aqui? E Jesus falou: não importa, ele quer me dar, então dá. Então a criança ofereceu, né? E pronto, é isso que importa. Mas na mão de Jesus aquilo se tornou extremamente importante e significativo. É a mesma coisa, é uma outra imagem da viúva que está dando pouco. A criança colocou um pouquinho na mão de Jesus e Jesus multiplicou aquilo. Veja como é que aquilo, né, fez toda a diferença, né? Não era um rico lá no meio da multidão. Não era um rico, não. Era uma pessoa, um menino, muito simples, mas que colocou na mão de Cristo o que ele tinha. Então, isso é uma imagem de Jesus que está prestes a dar a sua vida. Então, Jesus, ele doa a sua vida pela nossa salvação. Então, a viúva é um exemplo aí de uma pessoa doadora. 2 Coríntios, capítulo 8. Certamente conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. A generosidade. Que de rico que era, tornou-se pobre por vossa causa, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Então, Jesus Cristo, ele desceu, ele se fez pobre para nos enriquecer, diz São Paulo, por causa da sua generosidade. Então, Cristo generoso. A generosidade da viúva aqui também está apontando para a generosidade de Cristo, que se tornou pobre para nos tornar ricos, não é? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que faziam sacrifícios. Não é só a pobre viúva, não, que Jesus colocou em evidência diante de muita gente rica dentro do templo. Ele quis mostrar aquilo ali. A gente pode fazer um recorte aqui. Mas existem pessoas muito sacrificais na Bíblia, fizeram sacrifício. Abraão, em Gênesis 22, ele ofereceu o que a Deus? Ele ofereceu o seu filho, Isaac, sacrifício. Ana deu o seu filho a Deus, 1 Samuel capítulo 1. Não foi Ana que ofereceu o filho ao templo? A viúva, lá em 1 Reis, capítulo 17, está na primeira leitura, a viúva estava morrendo de fome, né? 3 anos de seca, morrendo de fome, ela tinha um filhinho, o menino, ela tinha só um pouco de farinha, um pãozinho, ela disse para o profeta Eliseu: nós vamos comer isso daqui, nós vamos morrer porque não tem mais nada para comer, é isso. Aí Eliseu falou: não importa, confia em Deus, me dê o que você tem, prepara um pão para mim comer, né? E a sua farinha e o seu óleo não vão acabar na sua vasilha, né? Que é a viúva lá de Sarepta, né? Sacrifício.
E a viúva, essa viúva, fez um sacrifício na primeira leitura. Ou seja, Maria de Betânia, quando ungiu os pés de Jesus, ela usou um vaso caro, um óleo bem caro. Ela poderia ter vendido para pegar o dinheiro, para fazer muitas outras coisas, né? Mas ela usou aquele óleo muito perfumado, um óleo perfumado, né? Um bálsamo perfumado, bastante caro, para ungir os pés de Cristo em João capítulo 12. Ela usou todo aquele óleo para fazer um serviço a Cristo. Né? Não importava quanto custava, era um sacrifício? Era um sacrifício, mas ela fez porque era para Cristo. Portanto, Deus, Ele está observando, Ele está olhando as nossas atitudes, a maneira como nós agimos, como nós vivemos a religião, a maneira como eles viviam a religião dentro do templo. Muito bem, os rituais, mas Jesus estava olhando as atitudes, então a forma como se vive, né, a religião. E Deus quer que a gente dê com alegria, é claro. Se eu vou fazer uma doação, doar qualquer coisa, eu não posso dar com constrangimento, sentindo constrangido por causa disso. Não, se eu vou sacrificar ou fazer uma doação que me custa alguma coisa, eu tenho que fazer isso com alegria, claro. 2 Coríntios capítulo 9, que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Isso aqui é Paulo, falando sobre generosidade. Então, dê sem constrangimento, sem pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. Portanto, não é o dinheiro pelo dinheiro, é a vida. O que a gente, na verdade, deve dar a Deus é a vida. E a única coisa mais preciosa que nós temos é a nossa vida, porque a vida é que vale, a nossa alma, a nossa vida é que realmente vale. O resto vai ficar por aqui, né? Vai acabar um dia, ora. Portanto, eu tenho que desenvolver na minha vida um estilo de vida mais generoso, porque a viúva acaba sendo um exemplo para nós. Lembra que nós estamos vivendo num mundo bastante egoísta, cada um para si e Deus para todo, cada um corre para o seu lado, é sempre, né? Então a gente vive num mundo que não inspira muita gente, mas essa mulher dentro do templo, ela era uma pessoa generosa, né? Então a gente tem que dar a Deus a nossa vida, é o sacrifício que a gente tem que fazer, não é? Além de dar algum dinheiro, alguma coisa material, como a viúva fez, mas aquilo é uma extensão da generosidade de uma pessoa que quer dar-se a Deus. Mais do que dar coisas materiais, dar-se a Deus. É isso que está sendo indicado aqui. Pensemos nisso, não é? Porque a gente precisa aprender cada vez na nossa vida a generosidade. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nossa. Poder. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos preparar agora o ofertório. Vamos sentar. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura
Orai, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criaste. Ele, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo. E estendeu os braços e morreu na cruz e, destruindo-se a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, ao fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco e o nosso Bispo Cristian e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição, pelas almas da família liberta, os familiares, os pais falecidos, as almas também apresentadas nos cestos das almas. Todos aqueles na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para ser dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. 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 Supremo, vens fazer da terra céu. Ó anjos, cantai comigo. Ó anjos, louvai sem fim. Da graça eu não consigo. Ó anjos, dai-as por mim. Canta serena minha alma, bela joia em ti reluz. Já colheste a rica palma, já desceu a ti Jesus. Ó anjos, cantai comigo. Ó
louvai sem fim. Dar graças eu não consigo. Oh, anjos, dai-as por mim. Oremos. Multiplicai-nos, Senhor, os frutos da vossa graça, para que o sacramento celeste que os alimentam na vida presente nos preparem para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Então, lembrando que agora, sexta-feira, primeira sexta do mês, então nós rezamos a missa votiva do Sagrado Coração às 4h30. E uma hora antes, então às 3h30, nós temos a adoração do Santíssimo, antecedendo a missa que se seguirá às 4h30, para recordar, tá bem? Mês que nós rezamos, esse mês das almas, basta trazer a intenção, colocar aqui no cesto e a gente vai fazer a oração durante o mês pelas almas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Creio em Jesus, creio em Jesus, é meu amigo, minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, creio em Jesus, é o meu Salvador. Ele bateu à minha porta, convidou-me a partilhar seu pão. Seguirei com ele, levarei a mensagem da paz. Creio em Jesus, creio em Jesus, é meu amigo, minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, creio em Jesus, é o meu Salvador. Ajudou o doente e trouxe-lhe a felicidade. Defendeu o humilde, combateu a mentira e o mal. Creio em Jesus, creio em Jesus, é meu amigo, minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, creio em Jesus, é o meu Salvador. Terminou a celebração deste domingo e hoje o Evangelho volta a citar a dádiva. Dar esta generosidade tem de ser feita com o coração. Pensar sempre que quando damos o que vale é a intenção e não a quantidade. Porque Deus está sempre atento, é sempre vigilante e o que se dá recebe sempre por acréscimo. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.
Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Aqui em Carroceria Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Le Baron ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Papineau, pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224, entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Seja bem-vindo. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista, o grande curandeiro. Venga a consultar-me, eu sou o chamán del amor. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá, o jornal português de maior circulação no Canadá. Rádio Centreville está à procura de locutores para a emissão portuguesa. Telefone para o 514-845-1540 ou o 514-651-9110.
Chora Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171. Spiritus Sancte Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, ora